Amigos e amigas, a paz de Cristo para vocês, que a luz de Deus esteja em todos. Para nos ajudar a compreender o capítulo 3º do Evangelho de São Marcos, proponho um texto desse capítulo, versículos de 31 a 35. Esse final do capítulo 3º vai nos ajudar a compreender aquilo que vem como mensagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Ouçamos. Nisso, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então, Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na nossa caminhada com o evangelista São Marcos, chegamos ao capítulo 3. E essa leitura que nós acabamos de ouvir é o final do Evangelho quando fala dessa família de Jesus. É interessante percebermos que Jesus não está desfazendo da sua mãe, Maria, dos seus irmãos, que na realidade eram primos. Só para nós entendermos, a língua hebraica, ela anuncia como irmãos todos os parentes próximos. Vários textos da Bíblia atestam isso. Os parentes em primeiro grau eram todos chamados de irmãos. Por isso que o Evangelho fala sua mãe e seus irmãos. Em nenhuma parte do Evangelho fala outros filhos de Maria. Fala irmãos de Jesus. São os parentes próximos. O Evangelho diz que a mãe e os parentes de Jesus estavam do lado de fora. Olha, Jesus não desfaz, Jesus não deixa de lado a sua família, mas ele quer ampliar, ele aproveita esse momento para trazer um novo ensinamento para os cristãos. Quem agora é a sua família? Não é mais a família de sangue, os parentes próximos, mas a família de Jesus são todos aqueles que, amados pelo Pai, se propõem a fazer a vontade de Deus. É interessante nós entendermos isso. Jesus quer mostrar que veio para todos. E aí também já há um detalhe importante. No início, os judeus esperavam o Salvador que viesse como libertador somente deles. Jesus amplia. Ele não veio para um grupinho separado, para uma nação determinada. Ele veio para todos e faz de todos a sua família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em outras palavras, quem é a minha família? São todos os que fazem a vontade do Pai. Esse texto do Evangelho de Marcos nos ajuda a compreender o capítulo 3º. O capítulo 3 do Evangelho de Marcos vai nos ajudar a perceber alguns caminhos de Jesus e também a formação do povo de Deus a partir da proposta do Evangelho que Jesus anuncia. O capítulo 3, ele começa mostrando que a lei de Jesus é salvar o homem. O capítulo 3, versículos de 1 a 6, conta o episódio em que Jesus entra na sinagoga, ali encontra um homem doente, era dia de sábado, e os judeus começam a questionar, será que ele vai curar esse homem em dia de sábado? Eles estão mais preocupados com a lei, que dizia que não podia fazer nada no dia de sábado, do que fazer o bem. Jesus passa por cima da lei e faz o bem, cura aquele homem. Já em seguida, os versículos 7 a 12 mostra Jesus que vai ao encontro da multidão, ou melhor, a multidão que está sempre procurando por Jesus, necessitada, sedenta. A multidão procura por ele,
Onde Jesus vai, a multidão vai à sua procura, porque nele encontra vida e libertação. Jesus não usa isso para ficar famoso, para assumir poder, mas ele se coloca tudo isso a serviço, para o bem das pessoas. E aí qual é o resultado? Quanto mais Jesus se coloca humildemente como servidor, trazendo vida e libertação para as pessoas, mais as pessoas procuram por ele. É interessante perceber isso, o povo não é bobo. O povo sabe qual é a liderança que quer o seu bem e qual a liderança que quer explorá-lo. Em Jesus, o povo encontra um líder que quer o seu bem. A partir disso, Jesus agora começa a formar também o povo de Deus. E aí, os versículos 13 a 19 já fala do chamado do grupo, a formação do grupo dos discípulos. No meio da multidão que sempre procura por ele, Jesus escolhe 12, são os 12 apóstolos. Não é um número aleatório, Jesus não escolhe assim sem um sentido. O número 12 vai lembrar as 12 tribos de Israel. Vamos recordar lá no livro de Josué. Quando Josué entra na terra prometida, ele organiza o povo em 12 tribos, com o nome dos 12 filhos de Jacó. O primeiro povo de Deus, então, está organizado em 12 tribos, ou 12 comunidades, poderíamos dizer assim. Jesus agora vai formar um novo povo de Deus. E para dar essa identidade de que esse povo é o povo de Deus, ele escolhe 12. Não é à toa, para fazer uma referência aos 12 filhos de Jacó, que deram nome às 12 tribos de Israel. Novo povo de Deus que se forma. E nesse novo povo de Deus há algo novo. A libertação, a vida nova que Jesus quer oferecer. Nós temos então os versículos 20 até o 30, que contam um episódio difícil. Jesus liberta um homem que estava possuído por um espírito mau. As autoridades começam a dizer que Jesus estava libertando aquele homem porque ele estava possuído também. Vejam, é uma acusação muito negativa, muito perigosa, um verdadeiro pecado. Acusam Jesus Cristo, dizendo, ele expulsa demônios porque ele está com Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Jesus fica, de certa forma, chateado, até bravo, e vai dizer assim, aqui uma sentença muito séria de Jesus. Todo pecado receberá o perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Jesus coloca o Espírito Santo em destaque. É interessante que Jesus coloca até o pecado que é feito contra ele receberá o perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não. Em que contexto Jesus diz isso? Olha, é movido pelo Espírito Santo, é inspirado pelo Espírito Santo que Jesus tira o espírito mau daquele homem. Porém, as autoridades que não conseguem perceber que Jesus age em nome de Deus vão dizer que ele está libertando aquele homem porque ele está com o espírito mau. Olha, deixaram de lado o Espírito Santo e atribuíram a ação de Jesus ao espírito de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus vai dizer, isso é um pecado contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Atribuir ao demônio, atribuir ao mal aquilo que vem de Deus é pecado grave. E Jesus vai dizer que não tem perdão. E por fim, aí o texto que nós ouvimos hoje, a família de Jesus. Vejamos, o capítulo 3 termina falando da verdadeira família de Jesus. Qual é a família de Jesus? São aqueles que acolhem o seu chamado, aí vamos lembrar os 12, são aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e caminhar com Jesus, vamos lembrar a multidão que estava com ele, são aqueles que acolhem a ação de Deus como graça do Espírito Santo. Quem é a família de Jesus? São aqueles que conseguem perceber o Espírito Santo agindo no mundo, e não aqueles que atribuem as ações de Jesus ao espírito do mal. Meu irmão, minha irmã,
O texto, o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, vai nos conduzindo para acolher a ação de Jesus e nós nos colocarmos junto dele como sua família. Vivamos como família de Cristo. Eu convido você a ler, a refletir durante esta semana o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Profundo, bonito. Leia esse Evangelho com um desejo de viver verdadeiramente como família de Jesus. Que assim sejamos. Família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai com amor e com alegria. Que o nosso Deus abençoe você, que o Espírito Santo ilumine para que vivamos verdadeiramente a identidade de filhos de Deus. Que o Espírito Santo esteja em nós para vivermos e agirmos verdadeiramente como família de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.